Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a nossa sequência de vídeos falando sobre os corpos redondos. A gente já falou sobre cilindro no vídeo anterior e agora nós vamos falar sobre cone. O que é o cone? O cone é o sólido de revolução gerado a partir da rotação de um triângulo em torno de um dos seus lados. Assim, o cone ele fica parecido com a pirâmide. A gente pode dizer que o cone é um primo da pirâmide. Só que, ao invés de ter uma base poligonal, o cone tem a base circular. Então, se você já estudou pirâmide, e aí tem o vídeo que vai subir o link agora que fala sobre pirâmides, você viu que lá tem várias relações métricas, vários teoremas de Pitágoras. Aqui no cone, a gente só tem 3 elementos básicos. O que a gente está vendo aqui, ó, a altura, sempre formando ângulo reto, raio da base e esse G, que é a geratriz do cone. O que esse segmento G faz? Se eu pegar o lado que contém a altura e servir como eixo e girar esse triângulo, essa geratriz aqui ela vai formar toda a lateral do cone. Então, o cone só existe realmente por causa da geratriz. Como ela gera o cone, por isso esse nome, geratriz. Ok? Agora, vocês repararam que a altura, geratriz e raio formam um triângulo retângulo? Se forma um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Beleza? Continuando, então, a gente vai falar da planificação do cone, para a gente poder falar de área lateral e área total. Se você já reparou, aquele chapeuzinho que normalmente é usado em festa de aniversário, ele é um cone, né? Então, se você já tentou abrir esse chapeuzinho de aniversário, você vê que ficou ali uma figura que a gente conhece como setor circular. Então, a gente planificando o cone, a gente tem a base, que é um círculo, mais essa lateral do cone aqui, ó, que é um setor circular. Então, se eu quero calcular a área lateral do cone, vai ser a área do setor circular. Como que eu faço isso? Usando regra de 3. Eu vou imaginar que eu tenho a circunferência toda e o círculo todo, tá bom? Nesse meu círculo imaginário, o raio dele é o G. Concordam comigo? E como para fazer a regra de 3 eu preciso de duas grandezas, eu vou usar a área e o arco. Vou pensar primeiro na minha circunferência inteira. Qual é a área desse círculo aqui? Não é π vezes r ao quadrado? Π vezes raio ao quadrado? Só que nesse caso, o meu raio é o g. Então, a área vai ser π vezes g ao quadrado. E o comprimento do arco inteiro aqui, o comprimento da circunferência, não é 2πr? Se você não lembra, vai subir aí agora o link para comprimento da circunferência e também para a área do círculo, tá bom? Então, minha área π vezes g ao quadrado, meu arco 2πg, ok? Só que a área lateral, que é o que eu quero, ela está correspondendo a um arco de quanto? 2πr, porque esse arco aqui, do 2πr, ele é a minha base que foi esticada, ok? Então, a área lateral está para um arco de 2πr. Não é regra de 3? Então, eu vou multiplicar cruzado. Ó. Área lateral vezes 2πg, πg ao quadrado vezes 2πr. E aí, a gente vai começar a cortar todo mundo que foi igual. Ó. 2 eu corto com 2. Π eu corto com π. E esse g aqui, como aqui g ao quadrado são 2g's, eu vou cortar com um deles. Então, sobrou o quê? A área lateral é igual a πrg. Ok? Então, a área lateral é π vezes r vezes g. E a área total? A área total
vai ser a área lateral mais a área da base, já que o cone só tem uma única base, certo? E o volume? Está faltando apenas o volume aqui, né, pra gente. Então, vamos apagar aqui para ficar mais fácil, mais claro. E vamos continuar com o nosso raciocínio lá do vídeo anterior. O cilindro não era um parente do prisma? E o cone é um parente da pirâmide. E a gente viu volume da pirâmide como área da base vezes altura dividido por 3. A gente até usou um raciocínio mental que a gente divide pelo número de dimensões que a gente está calculando. A área divide por 2, porque são 2 dimensões, volume divide por 3. No cone não vai ser diferente. Vai ser área da base vezes altura dividido por 3, sendo o volume. Mas, de novo, assim como o cilindro é mais fácil do que o prisma, o cone é mais fácil do que a pirâmide, porque a base vai ser sempre círculo. Então, a área da base vai ser sempre π vezes r ao quadrado, certo? Mas antes da gente ir para os exercícios, vamos só fazer uma observação aqui simples. Aqui a gente está vendo o cone direitinho, né? Agora, vamos imaginar que eu vou cortar esse cone com um plano. Então, a gente pega o cone e corta ele com um plano. Vocês repararam que aí eu dividi o cone em 2, certo? Mas só que a figura resultante da interseção do plano com o cone ficou sendo um triângulo. Conseguem ver isso? Então, a interseção de um cone por um plano perpendicular à base e passando pelo vértice vai ser um triângulo, ok? Conseguiram ver isso direitinho? Agora vamos voltar lá no slide. Esse triângulo, que é a interseção, ele é formado por 2 lados sendo a geratriz e a base sendo o diâmetro. Ele já é isósceles de cara sempre, né? E ele é chamado de seção transversal. A seção transversal do cone é um triângulo. Sempre isósceles. Mas a gente vai chamar esse cone de equilátero quando essa seção transversal for um triângulo equilátero. Ou seja, quando a geratriz tiver a mesma medida do diâmetro, beleza? É uma informação cultural, se tiver na questão, você já sabe. Cone equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro, beleza? Vamos então para os exercícios. Primeiro exercício, Enem PPL 2018. Tenta dar uma parada, analisa a questão e depois acompanha o raciocínio, beleza? Vamos lá. A figura mostra uma anticlepsidra, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar 2 cones opostos pelo vértice de um cilindro equilátero, cujas bases coincidam com as bases desse cilindro. A anticlepsidra pode ser considerada também como sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. A figura plana, cuja rotação em torno do eixo indicado gera uma anticlepsidra, como a da figura acima é. Então, gente, vamos lá. Eu tenho que ter um eixo de rotação, correto? Está aqui o meu eixo de rotação, ó, e ele vai rotacionar nesse sentido aqui. Então, para o cilindro, a rotação não é um retângulo. Finge que está bonito. Essa parte aqui, ela saiu, ela foi retirada, então é oca. Eu não tenho o que colocar aqui, nem aqui embaixo. Então, olha que figura que eu estou girando, na verdade. Eu estou girando só esse triângulo isósceles aqui, só que como eixo passando pelo vértice, por um dos vértices desse triângulo. Então, resposta certa, letra B, de bastante fácil. Essa foi a primeira, ok? Vamos para a segunda. Se um cone circular reto tem altura igual a 4 centímetros e base circunscrita a um hexágono regular de lado medindo 2 centímetros, então a sua área lateral mede... Bom, gente, vamos lá. O que ele quer aqui? Vamos marcar o que ele quer? Ele quer a área lateral, ok? É isso aqui que ele vai querer. Que informações que ele deu para a gente do cone?
É um cone circular reto, de altura 4 centímetros e base circunscrita a um hexágono regular de lado 2 centímetros. Ok? A gente já viu um vídeo mais antigo, onde a gente falava de polígono regular inscrito na circunferência. No caso, a circunferência, que é a base do cone, está circunscrita, ou seja, escrita por fora de um hexágono regular. Então, continuando, eu quero a área lateral, não é isso? A área lateral, é isso que eu quero. E eu sei que a área lateral do cone é πrg. Ele só me deu a altura, não me deu nem o raio nem a geratriz. Só que essa base, que é um círculo, está escrita por fora do hexágono. Então, tirando a figura lá da nossa aula de polígonos regulares, ficaria mais ou menos isso aqui. Aqui, a circunferência é a base do cone, e dentro dela, inscrita nela, eu tenho um hexágono. Lá tem explicado melhor, você pode ir lá ver depois. Mas, de lá eu posso tirar que o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Então, se o lado do hexágono mede 2, isso quer dizer que o raio também vai medir 2 centímetros. Ok? Então, agora ficou mais fácil, porque se eu tenho a altura e tenho raio, eu consigo achar a geratriz. Olha aqui o nosso desenho do cone, como é que fica. Está vendo aqui, ó, triângulo retângulo, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Geratriz ao quadrado é 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, g ao quadrado vai dar 20. G vai ser raiz quadrada de 20. Potência passa para o outro lado como raiz. Vamos fatorar esse 20? Ó, o 20 aqui, fatorando por 2 dá? Sim, 20 dividido por 2 dá 10. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Dividido por 2 vai dar 5. E aqui, divide por 5, que vai dar 1. Formou dupla, sai da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 5. Ok? Então, achei geratriz, já tenho o raio, dá para terminar a área lateral, não dá? Π vezes 2, que é o raio, vezes 2 raiz de 5, que é a geratriz. 2 vezes 2, 4. Então, a área lateral é 4π raiz de 5. Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Ok? Última questão do nosso vídeo. Diz assim: um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 ml por minuto. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura, e estava cheio quando iniciou a medicação. Ok? Então, ele estava cheio aqui, ó. Isso quer dizer que o volume de medicamento é o volume total da minha figura. Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida. Dado que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, e usando a aproximação, aqui a medida está errada, aqui não, essa letra é π igual a 3. O volume do medicamento restante, olha aqui, ó, ele quer o volume restante no frasco. Após o quê? Após quanto tempo? Após 4 horas. Beleza? Então, para saber quanto resta, eu preciso saber, primeiro, quanto tinha e depois quanto gastou, não é isso? Quanto tinha? Não estava cheio? Olha para cá. Não estava cheio? Isso quer dizer que o volume do frasco vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Concordam comigo? Então, pensa comigo. Volume do cilindro vai ficar como? Área da base
vezes altura. Π vezes 4, ó, o raio é 4, tá vendo aqui? Vezes altura, 9. 4 ao quadrado, 16. Vezes 9, 144 π centímetros cúbicos, né? Lembra disso aqui. Ok? E o volume do cone? Área da base vezes altura, dividido por 3. O raio continuou 4, só que agora a altura é 3. Vai morrer o 3 que está multiplicando com o 3 que está dividindo. 4 ao quadrado, 16. Π é o volume do cone. Isso quer dizer que o volume do frasco vai ser 144 π mais 16 π. 144 mais 16, 160 π. Como π é igual a 3, 160 vezes 3 quer dizer que o volume do frasco era 480 centímetros cúbicos, 480 mililitros. Isso é o que tinha. Agora, quanto gastou? Aqui diz que o medicamento foi aplicado por 4 horas. Há uma taxa, taxa constante de 1,5 ml por minuto. Beleza? Então, quanto que gastou? 1,5 vezes 240. Por quê? 4 horas são 240 minutos, não é isso? 1 hora tem 60 minutos. 4 horas, 240 minutos. Aí você pode fazer na humildade aí, 1,5 vezes 240, isso dá 360 ml. Se eu tinha 480 e gastei 360, me restou quanto no frasco? 120 mililitros. Resposta certa, letra A de absurdamente fácil. Beleza? Espero que você tenha entendido. Façam os exercícios da lista e qualquer dúvida coloque aí nos comentários, certo? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.